Darwin acreditava que o macho com a maior cauda e com mais ocelos teria mais chances de se acasalar e teria, portanto, mais descendentes. Para testar a teoria de Darwin, vamos aparar a cauda de um pavão e ver se ele ainda tem alguma chance com as garotas. Mas primeiro, precisamos capturar um. E como vamos fazer isso? Com uma rede grande? Com uma rede como essa, tente jogar a rede por trás da ave. Se puder, por cima da cabeça. Coloque o corpo todo da ave dentro da rede, depois puxe rápido pelo cabo. Os dois pés? E segure os pés dela. Já te mostrei minhas cicatrizes. E cadê as suas? Isso aqui foi feito por um pavão. Tenho algumas nas mãos aqui. E uma bem aqui. Eles gostam de chutar, não é? Bom, como eu disse, você tem que ser firme quando conseguir pegá-lo. Tem que segurar bem as duas pernas, a qualquer custo. Vem cá, quietinho, quietinho. Vai. Isso. Muito bem. As duas pernas. Olha só, tem que ser ele rápido. conseguiu. Isso, ótimo. Prontinho. Até que foi divertido. Darwin tinha esperanças de que um experimento como esse explicaria por que a cauda do pavão evoluiu dessa maneira. Mas ele nunca o realizou, na verdade. Ele nunca conseguiu que alguém o ajudasse. Como ele mesmo disse, quem sacrificaria a beleza de seu pássaro por uma temporada inteira só para agradar um mero naturalista? Bom, Quentin concordou em cooperar. Então vamos fazer algo que Darwin nunca fez. Vamos cortar 20 ocelos dessa cauda. O primeiro já foi. O primeiro. Mesmo sendo completamente indolor, Marion acha que essa redução na cauda dele terá um grande efeito na sua vida sexual. Essa cor incrível não é pigmento, não é? Não tem nada a ver com pigmento, É só não. um reflexo da luz? É apenas uma estrutura cristalina que espalha a luz e produz todas essas cores. Certamente ele vai dar um jeito quando as fêmeas começarem a ignorá-lo, agora que a cauda dele não é mais a mesma. De cisne ele vai se transformar em patinho feio. Oh. Vai lá. Vamos ver como o patinho feio vai se sair com as garotas. Ele não faz ideia. Não. Mudamos completamente a aparência dele. Hoje nós testamos apenas uma ave. Mas Marion Petrie estudou centenas de pavões durante 20 anos. O trabalho de Marion prova que os pavões com mais ocelos têm, sim, descendentes mais fortes e mais numerosos que os machos menos favorecidos. Quanto mais espetacular for a cauda, melhor é o parceiro. E maiores são as chances de ser escolhido pela fêmea. É por isso que o pavão ostenta essa cauda tão pomposa, mesmo que isso prejudique sua habilidade de voar. O mais interessante nisso tudo é pensar que Darwin teria gostado muito de fazer esse teste também. Essa é uma sensação muito legal. Darwin teria ficado muito satisfeito se estivesse aqui. Foi o que eu quis dizer. É isso mesmo. Darwin ficou obcecado por assuntos relacionados ao sexo e seu papel no mundo natural. A reprodução sexual é a chave para a evolução, pois introduz variações nos indivíduos. Essas variações são importantes, pois podem aumentar as chances de sobrevivência da prole. Eles podem ser mais rápidos, mais fortes ou mais adaptados ao seu meio ambiente. Então Darwin começou a se perguntar se o sexo era necessário para que ocorresse a seleção natural. Mas se fosse isso mesmo, ele precisava explicar o caso das plantas. Elas não parecem se adequar à sua teoria. Na época de Darwin, os botânicos acreditavam que as plantas se reproduziam sozinhas. Os botânicos achavam isso porque cada flor contém tanto os órgãos sexuais masculinos quanto os femininos. Eles pensavam que, já que os órgãos ficam tão próximos, era mais provável que o pólen saísse da parte masculina e fertilizasse a parte feminina. Essa autofertilização produz descendentes quase idênticos. Darwin percebeu que, se isso fosse verdade, seria um grande obstáculo para sua teoria. Todas as proles das plantas seriam muito parecidas, mas não seriam diferentes o bastante para que ocorresse a evolução. Para salvar sua teoria, Darwin precisava mostrar que as plantas fazem sexo com outras plantas diferentes. Só dessa maneira poderia haver uma variação dentro da população.
Ele se prontificou a provar que os botânicos estavam errados e eu vou começar de onde ele começou. É em Dowbank, um dos refúgios favoritos de Darwin. Eu trouxe comigo o especialista em natureza Alistair Hayes. Alistair, estamos aqui em Dowbank. Darwin adorava esse lugar. Para ele era tão impressionante quanto as Ilhas Galápagos, por exemplo. Era sim, era bem próximo de sua casa, a apenas uns metros de distância. Ele viajou o mundo todo e encontrou esse lugar aqui, que para ele era tão inspirador. Ele trazia a família aqui para fazer piqueniques. Enquanto comiam, ele fazia seu trabalho no local. A flor deve ter sido um grande mistério para Darwin. Ele tinha a teoria dele e tudo se encaixava. Mas as flores representavam um grande problema, não é isso? Um problema que ele resolveu bem aqui. Ele vinha sempre para cá, em dias como esse, e observava os insetos voando, observava as borboletas e, à noite, as mariposas. Ele examinava minuciosamente essas espécies e via em suas cabeças e línguas vestígios de pólen, que é a parte masculina das flores. E esses insetos voavam de flor em flor. Aí ele começou a pensar que talvez era assim que o pólen era levado de uma planta a outra e era desse jeito que elas se reproduziam entre si. Impressionante. Esse lugar aqui foi fundamental para a comprovação da teoria de Darwin. Foi sim. Alguns botânicos já haviam percebido que as abelhas carregam o pólen de uma flor para outra. Mas para eles, esse era um evento raro e insignificante. Darwin estava então convencido de que os insetos são inseminadores artificiais das plantas em tempo integral. E as flores evoluíram cada detalhe de sua cor, cheiro e forma com apenas um propósito: certificar-se de que os insetos irão visitá-las e carregar seu pólen para as outras flores. Incrível, sim, para qualquer um, exceto Darwin. Mas como ele poderia demonstrar isso? Estou aqui em Kew Gardens para realizar outro experimento de Darwin. O objeto de estudo é uma orquídea tropical, uma das flores mais elaboradas que existe. O primeiro desafio para mim, assim como foi para Darwin, é conseguir encontrar uma. Elas são raras, instáveis e só florescem uma semana por ano. Nós temos aqui uma das maiores coleções de orquídeas e o Kew é provavelmente um dos maiores institutos de pesquisa sobre orquídeas. Você é um especialista em orquídeas e Darwin também era obcecado por elas, não era? Darwin se interessava muito por elas. Inclusive, ele disse que de todos os assuntos, as orquídeas eram sua maior paixão. E o que é isso aqui? Essa é uma das orquídeas favoritas de Darwin. É o mesmo tipo de orquídea que ele usou em muitos de seus experimentos sobre polinização. Essa é a Catasetum, da América do Sul. Tá. Ela possui um mecanismo de polinização bastante elaborado que interessava muito a Darwin. Darwin usava um lápis para imitar os movimentos de um inseto. Ao entrar na flor, ele pressiona um gatilho. Uma membrana delicada se quebra e libera um saco de pólen. A base pegajosa desse saco se prende no lápis. Se fosse um inseto, ele voaria com o pólen na posição perfeita para polinizar a próxima flor. Essa era a abelha dele. Essa foi a abelha polinizadora que ele usou. Então, o que ele fez foi estimular a flor, não é isso? Isso. Então, provocou a liberação do pólen. Isso. Tá bom. Então, eu vou tentar fazer isso. Vai lá. Eu vou cutucá-la com o lápis para ver se ela vai liberar o pólen, não é? Para ver se ela lança o pólen. Tá bom. Tenta alcançar Pode os pelos ver. de Aqui, trás. então? Essa aí, nessa antena. O saco de pólen é expelido tão rápido que precisamos de uma câmera especial para poder ver. A partir dessa observação, Darwin provou que uma Catasetum faz de tudo para se certificar de que irá fertilizar outra Catasetum. Essa é a parte da estrutura que dispara, não é? Aqui atrás nós vemos essa parte pegajosa que se parece com um adesivo e cola nas costas dos insetos. Aqui na outra ponta há 2 sacos de pólen. Isso, é aí que o pólen fica guardado. É impressionante, não é? É muito bonito. Darwin acreditava que até os elaborados mecanismos de polinização das orquídeas devem ter evoluído. Antes de Darwin, as pessoas achavam que não era preciso explicar por que elas são tão elaboradas. Deus simplesmente decidiu que elas teriam essa forma.
Foi um grande desafio para Darwin. Isso significava que ele teria que ser capaz de olhar para a orquídea e saber para que servia cada parte dela. Em algumas orquídeas, o labelo onde o inseto pousa é uma pétala modificada, assim como o nectário, onde fica guardado o néctar. Durante milhões de anos, as plantas agregaram várias partes de sua anatomia para formar os mecanismos que permitem que elas se acasalem com outras plantas. Darwin decidiu, então, explorar a questão da reprodução sexual sob um novo ângulo. Ele queria descobrir o que aconteceria com as plantas e animais se eles fossem forçados à procriação consanguínea. Isso é algo que qualquer fazendeiro como eu procura evitar. Sempre que eu recebo um porco de outro fazendeiro, eu preciso me certificar de que ele não é parente de nenhuma das minhas porcas. Se ele possuir um parentesco muito próximo, então não pode ser usado. No entanto, se não possuírem nenhum parentesco ou se for bem distante, ele vai ter sorte. É por isso que eu mantenho um registro completo de todos os cruzamentos e proles na fazenda. Darwin ficou sabendo por fazendeiros dos problemas causados pela procriação consanguínea contínua. Ela provoca defeitos de nascença e resulta proles enfraquecidas. Na época, os médicos suspeitavam que isso também pudesse ocorrer com humanos. Então Darwin embarcou no seu projeto mais ambicioso, provar cientificamente que a procriação consanguínea é um problema real. Sua necessidade de revelar os efeitos prejudiciais da procriação consanguínea era agravada por um medo bastante pessoal. Emma, sua esposa, era também prima em primeiro grau de Darwin. Suas famílias haviam se casado entre si por 3 gerações. Ele suspeitava que essa procriação consanguínea poderia ter enfraquecido sua prole. Dos 10 filhos que Charles e Emma tiveram, 3 morreram. 2 ainda bebês e sua filha Anne, de 10 anos. Isso era devastador para Darwin. Agora ele queria saber o porquê. Ele não poderia fazer o experimento em humanos, mas poderia fazê-lo com plantas. Ele era um homem obcecado e fez milhares de experimentos sobre procriação consanguínea. Mas todos eles são complicados de fazer. Então eu trouxe 2 botânicos para me ajudar, David Cohn e John Parker. Oi, pessoal. Oi, Jimmy. É um prazer revê-lo. Então, o que nós vamos fazer e como vamos fazer? Bom, nós vamos usar essas plantas e vamos ensiná-lo a fazer um experimento sobre a reprodução das plantas. Nós vamos descobrir o que acontece quando uma planta se reproduz sozinha, o que é chamado de autofertilização. Darwin sabia que a maioria das plantas faz o possível para evitar isso, mas pode ser feito artificialmente.